3 de janeiro de 1974. Dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. Artigo 1º. As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta lei. Artigo 2º. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidades de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Parágrafo 1º. É proibida a contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 2º. Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal. Artigo 3º. É reconhecida a atividade de empresa de trabalho temporário que passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 da CLT. Artigo 4º. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Artigo 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Parágrafo 1º. A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Parágrafo 2º. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Artigo 4º-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros: 1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 2. Registro na Junta Comercial. 3. Capital social compatível com o número de empregados, observando seus seguintes parâmetros: a. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$ 10.000. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de R$ 25.000. C. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de R$ 45.000. D. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, capital mínimo de R$ 100.000. E. Empresas com mais de 100 empregados, capital mínimo de R$ 250.000. Artigo 4º-C. São assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o artigo 4º-A desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições relativas a. Alimentação garantida aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios. B. Direito de utilizar os serviços de transporte. C. Atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. D. Treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. 2. Sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço. Parágrafo 1º. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste artigo. Parágrafo 2º. Nos contratos que impliquem a mobilização de empregados da contratada, em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Artigo 5º. Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no artigo 4º desta lei. Artigo 5º-A.
Contratante é a empresa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Parágrafo 1º. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Parágrafo 2º. Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes. Parágrafo 3º. É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Parágrafo 4º. A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Parágrafo 5º. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 5º-B. O contrato de prestação de serviços conterá 1. A qualificação das partes. 2. A especificação do serviço a ser prestado. 3. O prazo para a realização do serviço, quando for o caso. 4. O valor. Artigo 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do artigo 4º-A desta lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Artigo 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Artigo 6º. São requisitos para o funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho. Letra A a F revogada. Inciso 1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, do Ministério da Fazenda. 2. Prova do competente registro na junta comercial da localidade em que tenha sede. 3. Prova de possuir capital social de, no mínimo, R$ 100.000. Parágrafo único revogado. Artigo 7º. A empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data da vigência desta lei terá o prazo de 90 dias para o atendimento das exigências contidas no artigo anterior. Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo poderá ter o seu funcionamento suspenso por ato do diretor-geral do Departamento Nacional de Mão de Obra, cabendo recurso ao Ministro do Estado no prazo de 10 dias a contar da publicação do ato no Diário Oficial da União. Artigo 8º. A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de Mão de Obra, quando solicitada, os elementos de informação julgados necessários ao estudo do mercado de trabalho. Artigo 9º. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá 1. Qualificação das partes. 2. Motivo justificador da demanda de trabalho temporário. 3. Prazo da prestação de serviços. 4. Valor da prestação de serviços. 5. Disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho. Parágrafo 1º. É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene, salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. Parágrafo 2º. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados existente nas dependências da contratante ou local por ela designado. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividade meio e atividades fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Artigo 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços,
Não existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Parágrafo 1º. O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de 180 dias, consecutivos ou não. Parágrafo 2º. O contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora de serviços o contrato de experiência previsto no parágrafo único do artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 5º. O trabalhador temporário que cumpriu o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do contrato anterior. Parágrafo 6º. A contratação anterior ao prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. Parágrafo 7º. A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e dele deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Artigo 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: a. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional. B. Jornada de 8 horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de 2, com acréscimo de 20%. C. Férias proporcionais nos termos do artigo 25 da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966. D. Repouso semanal remunerado. E. Adicional por trabalho noturno. F. Indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. G. Seguro contra acidente do trabalho. H. Proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com alterações introduzidas pela Lei 5.890, de 8 de junho de 1973, artigo 5º, item 3, letra C do Decreto 702.771, de 6 de setembro de 1973. Parágrafo 1º. Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário. Parágrafo 2º. A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando-se local de trabalho, para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário. Artigo 13. Constituem justa causa para a rescisão do contrato do trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados nos artigos 482 e 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, ocorrentes entre trabalhador e a empresa de trabalho temporário, ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver prestando o serviço. Artigo 14. As empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às empresas tomadoras ou clientes, a seu pedido, comprovante da regularidade de sua situação com o Instituto Nacional de Previdência Social. Artigo 15. A fiscalização do trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato firmado com a empresa de trabalho temporário e, desta última, o contrato firmado com o trabalhador
bem como a comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias. Artigo 16. No contrato de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas nesta lei. Artigo 17. É defesa às empresas de prestação de serviço temporário a contratação de estrangeiros com visto provisório de permanência no país. Artigo 18. É vedado à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo a título de mediação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em lei. Parágrafo único. A infração deste artigo importa no cancelamento do registro para funcionamento da empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis. Artigo 19. Competirá à Justiça do Trabalho dirimir os litígios entre as empresas de serviço temporário e seus trabalhadores. Artigo 19-A. O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa. Parágrafo único. A fiscalização, a autuação e o processo de imposição das multas reger-se-ão pelo título 7 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Artigo 19b. O disposto nesta lei não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Artigo 19c. Os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta lei. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.